E a sociedade... Ele fica exposto. Ele fica exposto. E ele que se explique. Né? Isso, a sociedade está acompanhando, os meios de comunicação estão acompanhando. Isso. Então, os espaços são cada vez menores para atuações políticas. As cortes estão se fortalecendo exatamente nesse sentido, por uma atuação cada vez mais forte, mais técnica, como manda a Constituição, como deve ser. Os resultados estão aí aparecendo. E os paradigmas estão sendo quebrados. Né? Exato. Infelizmente, quer dizer, a nossa sociedade ainda não tem a vigilância adequada, quer dizer, mas tem a imprensa, tem o Ministério Público, como o senhor falou, quer dizer, isso é importante, mas seria melhor ainda que a gente avançasse um dia, que a nossa sociedade se comportasse como sociedade, por exemplo, dos países nórdicos, da França, que há uma reprovação, uma censura moral, não é, da cidadania a comportamentos desse tipo. O Brasil ainda não chegou nisso, infelizmente. Mas é um processo, sabe, né? É um processo, né? Quem sabe a gente chega. Agora, o senhor disse aí algo muito importante, porque muita gente diz assim, o voto do ministro Nardes, né, que foi o ministro relator do caso recente, mas o voto dele é um voto que foi elaborado por uma equipe de técnicos que são extremamente... O ministro foi apenas, talvez, até o porta-voz, claro que ele participou, deve ter participado pela responsabilidade, mas ele foi apenas o porta-voz. Aquele voto, na verdade, ele foi consubstanciado por técnico e por fatos, por dados, não é, comprovados. Antes do voto dele, tem um relatório técnico, tem um parecer do Ministério Público, tem um voto dele e tem dos demais ministros. Quer dizer, é um conjunto de pessoas, de técnicos, que estão elaborando aquilo, não é uma ação individual. Esses casos que ganham visibilidade também são importantes, doutor Heriberto, porque, por exemplo, no caso do TCU agora, nunca se mostrou ao vivo, como se mostrou agora, uma votação do TCU, a performance dos ministros, como eles se posicionam. Isso também é importante, porque mostra também que as cortes de conta, elas são sérias e que estão aí a serviço da República, né? Exatamente. Do republicanismo, acabar com esse negócio de que está ali para chancelar coisas mal feitas. Né? Todas as decisões, todas as audiências, as sessões são públicas. Lá no Tribunal de Contas, qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa pode ir, é aberto. Aqui a gente ainda não televisiona, mas são todas gravadas. Até um projeto que no futuro se passar também a tornar isso disponível pela internet. Mas é totalmente público. Toda vida que tem assuntos mais importantes, mais controversos, polêmicos sendo decididos... O plenário tem acesso à galeria lá. Tal. Isso, exatamente. Tem sempre jornalista. É raro uma sessão que não tenha um ou dois jornalistas e estudantes, enfim. Isso é corrente no Tribunal de Contas do Estado. Isso é muito bom. Bom, eu vou fazer o intervalo, doutor Heriberto. No próximo bloco a gente vai se deter mais sobre o encontro que o senhor foi e vamos falar desse financiamento da educação na Federação Brasileira, porque tem uma questão que eu queria ouvir a opinião do senhor como especialista. O que é melhor para que o Brasil, e aí eu estou falando da nossa realidade, para que a gente possa fiscalizar melhor o recurso público? Centralizar ou descentralizar o recurso? Essa discussão é antiga, desde que, né, a Lei de Diretriz da Educação começou a colocar dinheiro nos municípios, muita gente diz, não, as prefeituras, e de fato as prefeituras brasileiras não são bem aparelhadas tecnicamente, isso é fato também. Mas a centralização também na União, por si só, não é uma garantia de que não haja malversação, tá, os exemplos aí, não é? Quer dizer, e eu queria ouvir a sua opinião. Como é que o senhor acha que o Brasil devia funcionar melhor em termos de fiscalização do recurso público? E principalmente da educação, porque nós temos um problema grave no país de educação, e é um absurdo que a gente vê notícia de desvio. Já é um dinheiro que não dá, e ainda sendo desviado é muito complicado. Bom, eu estou aqui com o doutor Adilberto Pontes, que é conselheiro do Tribunal de Contas, ele é vice-presidente do TCE, meu convidado hoje. Vou fazer um intervalo, a gente volta já. Dicas do Enem. As provas do Enem já estão aí, mas não se esqueça, conheça o local da prova com antecedência e seja pontual. Outras dicas em mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. O Ceará está atravessando o 4º ano consecutivo de seca e a previsão para o ano que vem é de pouca chuva.
Para reduzir os efeitos da seca e ampliar a oferta de água, principalmente no interior, o governo do Ceará está construindo o Cinturão das Águas, a maior obra hídrica do estado, fazendo novas adutoras, sistemas de abastecimento, implantando cisternas e cavando poços no interior. E você também pode ajudar, evitando o desperdício de água no dia a dia. É muito importante que cada um de nós em casa, no trabalho, nos condomínios, nas indústrias e na agricultura use a água de forma consciente, sem desperdício. Uso consciente da água. Cada gota conta. Governo do Ceará. Lembra quando os planos de saúde podiam fixar no contrato um limite de tempo para internação hospitalar? Em 2014, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a cláusula que limita o tempo de internação hospitalar é abusiva. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. Legislativo em Dia é o programa semanal da TV Assembleia que resume as principais discussões das comissões técnicas, os debates que destacam o trabalho dos deputados, as audiências públicas que discutem os assuntos mais importantes para a sociedade. Parlamentares opinam sobre as matérias e dão um panorama sobre o papel da Assembleia na intermediação dos temas. Legislativo em Dia, toda sexta-feira, às 8h30 da noite. É na TV Assembleia, canal 30, a TV do nosso povo. Voltamos com questão de ordem. Estou aqui com o doutor Edilberto Pontes, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e ele é o vice-presidente do TCE. Lembrar que ele ele passou no concurso público como auditor, foi empossado em outubro de 2007, e como auditor, do TCE, ele terminou sendo escolhido para uma vaga de conselheiro destinada ao quadro de auditores do TCE. E ele foi escolhido pelo governador Cid Gomes, mercê do seu currículo, da sua excelência profissional, e assumiu o cargo de conselheiro em março de 2010. E hoje é o vice-presidente do Tribunal de Contas. Doutor Edilberto, aquela questão que eu deixei no ar, financiamento da educação na Federação Brasileira, que foi o tema da sua palestra lá no Congresso Internacional de Controle. Como estamos em termos de financiamento da educação na federação? Uma federação que é meio capenga, onde tudo fica em Brasília, e fica todo mundo aí correndo atrás de dinheiro. Essa questão é muito interessante e muito importante, porque a Constituição define o que ele chama de federalismo cooperativo, em várias áreas, especificamente na área da educação. Ela diz que a educação é competência comum da União, dos estados e dos municípios. E diz o seguinte: a União vai cuidar das suas instituições federais e vai atuar de maneira supletiva e vai fornecer cooperação técnica e financeira aos estados e municípios. Diz que os estados cuidam da educação no ensino, prioritariamente, no ensino médio e no ensino fundamental. E os municípios no ensino fundamental e no ensino infantil. Na pré-escola. Chamada pré-escola. Isso, exatamente. No ensino infantil. Creches, etc. Exatamente. Então você vê que aí há um ponto, o ensino fundamental é prioritário tanto para estado quanto para município. O Estado ficou prioritariamente, mas não exclusivamente, tanto é que a gente tem aqui a UES, tem a URCA, São Paulo, a melhor universidade do Brasil é a Universidade Estadual, mas Estado prioritariamente no ensino médio, e fundamental, e município fundamental e infantil. Pois bem, mas aí é o federalismo cooperativo, porque é competência comum. Então a União tem que atuar exatamente na cooperação técnica e no auxílio financeiro a estados e municípios. Porque é exatamente essa ideia. Olha, se o sujeito nasceu num estado mais pobre da federação, o estado menor renda per capita do Brasil, hoje é Alagoas, e nasceu num estado com a maior renda per capita no Brasil, que é o Distrito Federal, o segundo maior, que é São Paulo, a ideia é que se você está numa federação, as oportunidades, o acesso à educação devem ser semelhantes. É isso que define a Constituição. Eu não posso ter o aluno do Piauí ou de Alagoas ter uma oportunidade de educação muito inferior a que tem a pessoa que nasceu em São Paulo ou que nasceu no Distrito Federal. Então a União deve complementar. Tem o que se entende que seja um mínimo aceitável
e a União deve complementar para que todos tenham, atinjam isso, o mínimo aceitável. Mas aí eu acho que o sistema, a ideia é interessante porque descentraliza o recurso, mas cobra resultados. Se a gente pensar... Quer dizer, então aquela questão que eu formulei, descentralizar é uma boa política, descentralizar o recurso é melhor para fiscalizar? É uma boa política desde que haja o devido controle. O controle se dá de várias formas. Primeiro, o Tribunal de Contas controla, não é? Deve controlar isso, os tribunais de contas estaduais, aqui que tem o TCM, deve controlar isso. Mas não só dessa forma, do controle do gasto financeiro, mas também o controle de resultados. Eu acho que um dos avanços que nós tivemos no Brasil, substanciais, um avanço substancial nesse campo, foi a construção de indicadores, essas provas nacionais que existem, exatamente para medir o desempenho dos alunos, né? Agora mesmo, saiu agora esse índice recente que saiu há pouco, que Sobral ficou em primeiro lugar do Brasil. Isso foi um feito e tanto. E dos 10 primeiros do Brasil, 4 municípios cearenses ficaram entre os 10 primeiros do Brasil. Isso é um feito e tanto. Mas então é esse o princípio. Olha, eu vou descentralizar o dinheiro, mas vou cobrar vou fazer a fiscalização direta, mas vou cobrar os resultados. E por que é bacana isso? Por que é bom descentralizar? Porque aí você vê, olha, por que lá deu certo? Por que Sobral, que é um município pobre, por que Groaíras, que é um município pobre, teve um resultado tão bom, nem que seja excepcional, mas tão melhor do que um município muito mais rico? O que aconteceu lá que pode ser replicado, que pode ser reproduzido em outros municípios? Então a descentralização ela é muito positiva nesse aspecto. Um dos grandes defensores do federalismo, que era o Alexis de Tocqueville, que ele dizia isso, olha, o federalismo ele junta as virtudes de uma grande nação, a economia de escala, a economia forte, competitiva no mundo, que pode ter um peso político, mas com a descentralização, que são as virtudes de ser pequeno. E aí, cada lugar faz as suas próprias experiências, e as experiências você pode reproduzir para os outros. Olha, por que deu certo aqui? Vou ver se eu consigo reproduzir aqui. Por isso que é importante descentralizar, deixar cada um escolher seus caminhos e tal. Mas tem que medir, tem que cobrar, tem que controlar, porque senão vai ficar um desnível muito grande. Um vai ficar muito bem e um país atrasado, né? Bom, essa questão é importante, fiscalizar, cobrar resultados, né? Eu acho que essa devia ser... Eu acho que esse é um paradigma que a gente precisa avançar mais, né, da administração pública, principalmente na era de educação. Eu acho que, eu me lembro de um exemplo que, essa história de cobrança de resultados, os professores, quando o Serra foi governador de São Paulo, ele aplicou lá um modelo de gestão, gerou muita polêmica, porque há muito... Aí entramos naquela área, os sindicatos têm uma questão muito de corporativismo, etc. Mas o corporativismo ele não pode estar acima, né, do bem comum, do avanço da sociedade. O corporativismo é vírgula, né? Quer dizer, eu acho que é necessário que você invista, que você, principalmente estou falando de educação, qualifique, mas que esse profissional qualificado me dê retorno. Exatamente. Porque o dinheiro público não pode, não é? Ele tem que dar retorno, ele tem que provar, e ele tem que ser testado para isso. Porque muitas vezes, quando se fala assim, aí o sindicato diz, não, mas o professor já passou em concurso, ele precisa mais ser testado. Ora, mas é claro que ele precisa ser testado. É verdade. Mas eu acho que esse foi um dos grandes avanços, apesar de todas as resistências, realmente existem, mas, por exemplo, a criação do IDEB, a partir de 2007, quando começou, todas as escolas, né, todos os municípios, os alunos são avaliados e o recurso também tem a ver com isso, com o resultado do IDEB, se os resultados são melhores ou são piores, recebe mais ou menos recursos, se cobra mais ou se cobra menos. Então, isso foi um avanço significativo. Você está acompanhando essa discussão do Plano Nacional da Educação? Já fiz vários programas aqui. Pois é, então, essa discussão do Plano Nacional da Educação é muito interessante, porque ele tem a dimensão de recursos, mas tem a dimensão também de metas. Não é? E uma das metas que tem lá, olha, melhorar os indicadores, os resultados do IDEB. E o que eu achei mais importante ainda, e até corajoso do ponto de vista se colocar isso, é melhorar os resultados do PISA, que é não apenas avaliar cada município brasileiro com outro município brasileiro, mas avaliar o estudante brasileiro com o estudante internacional. O estudante brasileiro com o estudante francês, né? Com o estudante americano, com o estudante sueco, com o estudante mexicano, não é? Chinês. Então, isso também é meta do Plano Nacional de Educação. Eu acho que isso... Doutor Adilberto, o Brasil não é um país pobre. Vamos acabar com essa falácia, né?